todas e a todos, meu nome é Marina Soares e eu sou estudante de graduação do curso de Língua Estrangeira Espanhol da UF. Hoje eu vou apresentar um artigo feito sob orientação da professora doutora Cecília Aguirre, que também atua na mesma universidade. A professora Cecília, ela é a fundadora do grupo de pesquisa TECLI, que é de ensino e aprendizagem de línguas com tecnologias digitais. O artigo de hoje vai falar sobre uma experiência que realizamos no NUPEL, no meu período de professora de formação. O NUPEL é um curso de extensão da Universidade Federal da Bahia e foi lá que aconteceu essa experiência. O título do nosso trabalho é O Facebook nas aulas de espanhol, uma experiência de ensino híbrido. Nesse artigo, falamos sobre uma experiência realizada no curso de espanhol, nos níveis intermediário e avançado. E o nosso principal objetivo era utilizar uma rede social como ambiente de aprendizagem complementar às aulas presenciais. Isso constituiria o ensino híbrido. Escolhemos o Facebook por se tratar de uma ferramenta de grande aceitação que incentiva essa interação entre os alunos e também lá se pode desenvolver a oralidade e também a escrita. O trabalho se baseou em vários teóricos, principalmente em Morin, Pinar de Porcino, Weissheimer Leandro, Mendoza, entre outros. A ideia do nosso projeto surgiu de 4 pontos principais. Primeiro, da inegável presença da tecnologia em todos os âmbitos, o âmbito particular, âmbito acadêmico, na vida de professores e na vida de alunos. E, como bem disse Morin, o processo de formação ele não pode acontecer alheio à realidade. E a verdade é que existe uma necessidade de se pensar no uso das tecnologias com um olhar didático-pedagógico. E essa formação é necessária tanto para professores que vão aplicar essas tecnologias nas suas aulas, como também os alunos que precisam usar essas tecnologias no seu dia a dia. Uma realidade também é que os cursos de letras, eles não oferecem disciplinas que tragam o uso da tecnologia com esse olhar voltado para a aprendizagem. E o que costuma acontecer é que o uso das tecnologias por parte dos professores seja de forma autodidata, seja com base na boa vontade e na disposição do professor, já que não há um incentivo para que o professor use essas tecnologias. Então, pensando em tudo isso, os professores do curso de espanhol fomos incentivados a pensar numa proposta de ensino híbrido, ou seja, usar as tecnologias digitais de alguma forma para complementar as aulas presenciais. Já que o curso do NUPEL ele é totalmente presencial, o ensino híbrido seria a melhor forma de usar também as tecnologias, já que a gente conseguiria unir essas tecnologias com as discussões e com as aulas feitas em sala de aula. E escolhemos o Facebook como esse ambiente de aprendizagem complementar. E lá no Facebook incentivamos os alunos a produzir textos multimodais, onde eles puderam compartilhar essas atividades com a turma, interagir também com os outros alunos usando a língua espanhola e de uma forma bastante natural e bastante prazerosa. O ensino híbrido proposto nesse trabalho, ele se baseia nessa concepção de ensino e aprendizagem do autor. Para o autor, o ensino é híbrido porque todos somos prosumidores, ou seja, somos produtores e consumidores de conhecimento e informação. E também a aprendizagem ela é híbrida porque ela se realiza nesse movimento fluido entre grupal e pessoal, entre algo coletivo e algo personalizado. Então, é nesse contexto de aprendizagens horizontalizadas, onde todos somos professores e alunos, onde todos somos produtores e consumidores, que nasce a ideia de utilizar uma rede social, já que a gente sabe que hoje em dia a educação ela pode acontecer não só em espaços formais, como também em espaços informais, como é o de uma rede social. O entorno acadêmico ele vai otimizar, né, esse uso didático das redes sociais. Então, é necessário que haja um estudo, que haja uma preparação para que essas redes sociais sejam usadas da maneira adequada. E elas se tornam, de alguma forma, um ambiente perfeito para uma proposta híbrida. São vários os autores que falam sobre as vantagens de escolher o Facebook para aprendizagem de línguas adicionais. A maioria dos trabalhos contemplam o ensino do inglês como língua adicional, mas nós de espanhol
comprovamos que, de fato, todas essas vantagens também podem ser estendidas para outras línguas. Aí, nos slides, vocês vão ver vários autores que falaram em seus trabalhos sobre essas vantagens, e entre elas destacamos a possibilidade de socialização, interação, comunicação. O Facebook, né, como rede social, ele promove uma ótima ferramenta de aprendizagem colaborativa. O ambiente também das redes sociais são excelentes para diminuir a hierarquia de poder entre professores e alunos, expandem o ambiente escolar para além da sala de aula, são espaços altamente interativos e costumam ser bem menos intimidantes que a sala de aula. Então, aqui eu trouxe um print do nosso grupo, criado no 2018.1 para o nível 4. Aí eu destaquei essa ferramenta aí de gerenciar grupo. O grupo que utilizamos era um grupo privado, apenas para nós da turma. Aqui ao lado também vemos que a gente pode estabelecer regras para as postagens e para as regras de convivência dessa comunidade, desse grupo. À esquerda, e à direita vemos a quantidade de pessoas que viram as postagens, quem curtiu, quem comentou, tudo isso fica visível. Você também pode colocar os alunos como administradores do grupo. Abaixo, algumas interações dos alunos usando a língua espanhola. Então, qual foi a metodologia que adotamos? Primeiramente, analisamos a necessidade dos alunos. Os alunos que participaram da experiência eram alunos que tinham aula apenas aos sábados. Apenas no dia anterior começavam a revisar alguma coisa na hora de fazer os deveres. Então, assim, a adoção de uma rede social comum como o Facebook tinha como objetivo incluir os conteúdos que estávamos estudando na rotina do aluno, porque durante a semana automaticamente apareceriam conteúdos de espanhol na sua timeline, né, no seu feed. Então, eles acabariam tendo contato com a língua espanhola além da sala de aula. Nossa experiência foi feita com os alunos de nível 4 do curso do NUPEL, o que corresponderia com o nível intermediário ou o nível B2, segundo o quadro comum europeu de referência para línguas. O foco das atividades era majoritariamente escrita, mas também incentivamos a produção multimodal. Então, tinha também a produção de fotos e vídeos e compartilhamento de pesquisas e etc. A interação oral era realizada em sala de aula, para comentar tudo aquilo que havia sido postado no Facebook. Por se tratar de ensino híbrido, a rede social ela vem acompanhada do que acontece na sala de aula, né? Então, no caso, existia uma união muito forte entre o que produzíamos no Facebook e o que o livro didático trazia. Então, usamos o livro Aula Internacional, que era composto de 6 unidades. Então, para cada unidade, fizemos um trabalho. Então, todo o nosso semestre realizamos 6 trabalhos no Facebook. As atividades eram sempre propostas no final da unidade. Então, acabávamos uma unidade, propunham atividade. Em sala de aula, passava as orientações necessárias e logo depois, por e-mail, eu sempre enviava uma lista de todos os critérios que essa produção textual deveria seguir. Os alunos eles tinham prazo de 10 dias para postar o trabalho. Essas atividades postadas no Facebook constituíam um critério de avaliação somativa e também realizávamos a avaliação somativa, porque os alunos eles recebiam a correção dos textos produzidos e poderiam reescrevê-los. Então, ao longo do semestre, trabalhamos com diversos gêneros textuais. As atividades foram realizadas no semestre 2017.2 e, devido ao sucesso, decidimos retomá-la em 2018.1. Então, eu trouxe aqui um exemplo de atividade que realizamos, que se chama Mi Lugar Favorito de Salvador. O livro ele trabalhava com o gênero guia turístico e, com base nele, eu pedi que os alunos criassem uma espécie de guia turístico com os seus lugares preferidos de Salvador. Para essa criação, os alunos tiveram que fazer um trabalho colaborativo e teve 2 partes. A parte oral, eles tinham que gravar um vídeo onde eles contassem, né, por que eles gostavam desse lugar, que lugar era esse, etc. A parte escrita tinha 2 partes. Na primeira parte, eles deveriam fazer um texto curto, onde falassem um pouco sobre esse lugar que tanto gostavam, e a segunda parte, eles tinham que escrever um texto, uma poesia, uma canção que falasse sobre Salvador. Então, aqui eu trouxe algumas imagens, né, de trabalhos feitos pelos alunos. Como vocês podem ver, eles tinham esse comprometimento mesmo para escrever os textos, eles sempre postavam imagens,
Isso tornava os trabalhos bastante atraentes. Aqui, mais exemplos de trabalhos feitos pelos alunos, tanto em formato poema, tradução de canções, como em formato diário mesmo. As minhas observações foram assim, que, de forma geral, obtivemos resultados bastante positivos com relação à aprendizagem. Os alunos eles conseguiram aprimorar bastante esse aspecto da escrita, tanto escrita de diferentes gêneros como a sua correção gramatical. Eles conseguiram aplicar e revisitar constantemente os conteúdos vistos na sala de aula, porque eles trabalhavam com gêneros orais, escritos, registro formal e informal. Então, isso fez com que a sua confiança na hora de se expressar na língua espanhola melhorasse muito, tanto oralmente como por escrito. Essa experiência, em princípio, foi realizada para alunos de nível avançado, e pelo fato de saber que os colegas estariam vendo o que eles estavam produzindo, geralmente essas publicações eram muito bem organizadas, os trabalhos eram muito bem feitos. Então, percebemos assim que, de forma geral, os alunos que participaram da experiência com o Facebook produziram muito mais e muito melhor do que os alunos que não participaram. E aqui temos exemplos de interações naturais que os alunos realizaram no Facebook. Acreditamos que a nossa proposta tenha sido duplamente exitosa. Primeiro, porque professores em formação, conseguimos criar diferentes projetos e debater sobre eles. E segundo, que a nossa proposta principal, que era incentivar essa produção multimodal de textos e de conteúdos em língua espanhola e compartilhar essas produções entre os outros alunos de forma natural, foi alcançada. Os alunos melhoraram muito a sua escrita e a sua expressão oral, então, muito mais do que os alunos que não participaram da experiência, então, por isso, incluiríamos também nos níveis iniciais. Para o futuro, gostaríamos de realizar pesquisas introduzindo o ensino híbrido na educação básica e, por fim, trabalhar com sala de aula invertida e pedagogia por projetos, que são metodologias específicas para o ensino híbrido. Então, aí temos referências. E obrigada.